Segundo nível, acabou de cair na prova, gente. Diz que é o mais importante. Acabou de cair na prova. Não quero nem ter essa prova, porque nem olhei. Segundo nível categórico são as subordens. No segundo nível categórico, as classes foram separadas por propriedades ou características diferenciais, que a atuação de outros processos de informação que agiram junto ou afetaram os processos dominantes, cujas características foram utilizadas para separar os solos no primeiro nível categórico. Características responsáveis pela ausência de diferenciação de horizontes diagnósticos envolvem propriedades resultantes da gênese do solo e que são extremamente importantes para o desenvolvimento das plantas ou para outros usos não agrícolas e têm um grande número de propriedades acessórias. Cala a boca. Ressaltam propriedades ou características diferenciais que representam variações importantes dentro das classes do primeiro nível categórico. Exemplo: cores do solo, se ele é amarelo, se ele é acinzentado, se ele é bruno acinzentado, se ele é bruno vermelho, se ele é vermelho amarelo. Argilúvio, se ele tem um B textural ou características argilúvicas. Crômico, caráter crômico, se ele tem ferro, se ele tem ferro brutífero. Então são as características que a gente deu na outra aula que vão dar então um nome para o seu segundo nível categórico, um sobrenome para os seus solos. Então o exemplo que a gente dá então, a gente acabou de falar do primeiro nível, argissolo, você vai dar um sobrenome dele devido à cor, vai ser um argissolo vermelho, ou um atossolo bruno, um planossolo ático, um plintossolo argilúvio, um neossolo tórico, um solo úmido. É difícil vocês decorarem todas essas características, então sempre que você for classificar um solo, você tem que estar como material do Sistema Brasileiro de Classificação para você saber o que é cada característica. Terceiro nível categórico, grande grupo. No terceiro nível categórico, as classes foram separadas por uma ou mais das seguintes características: tipo e arranjamento dos horizontes, atividade da argila, se ela tem uma alta atividade, se ela tem uma baixa atividade, condição de saturação do complexo sortido por bases, ou por alumínio, ou por sódio, ou por sais solúveis. Presença de horizontes ou propriedades que restringem o desenvolvimento das raízes, por exemplo, a compactação, e afetam o movimento de água. Se ele é mais argiloso, se ele é mais arenoso. São todas essas características. Então, a presença de alumínio, se ele é distrófico, eutroférrico, distroférrico, se ele tem sódio, se ele tem baixo alumínio, baixo ou alto alumínio. Então são todas as características. Teores de ferro. Então você precisa de uma análise química para você dar esse sobrenome para o seu solo, tá? Só você olhar ele fisicamente, a olho nu, você não vai conseguir identificar. Então como que fica a sua classificação até aqui? Um argissolo vermelho alítico, um latossolo bruno alumínico, planossolo ácido eutrófico. O que é eutrófico, gente? Quando a saturação por base é maior. Maior que argissolo vermelho, foi muito bem. Plintossolo argilúvico distrófico, o que é? Esse argissolo vermelho foi dividido no segundo grau. O amarelo, a gente falou vermelho e amarelo, aquele amarelo lá. Plintossolo argilúvico distrófico. Distrófico é? Quando é menor que 50%. Neossolo litórico ístico. Cambissolo úmico, atividade da argila alta e distrófico. Quarto nível categórico. No quarto nível a gente tem as classes foram separadas por uma das seguintes características. Representa o conceito central da classe, é o exemplo típico. Representa um intermediário para o primeiro, segundo nível e terceiro nível categórico e representa um solo com características extraordinárias, por exemplo, uma mudança textural abrupta. Então,
Então, mudança textural abrupta, antropogênicos, solos afetados pela atividade humana, areia, textura muito arenosa. Então, isso tudo no horizonte B, tá, gente? Então, ele tem uma característica muito diferente do horizonte A com relação ao horizonte B. Por isso que ele tem uma mudança extraordinária que não é passível de ser observada de qualquer forma. Então, como que fica até o quarto nível? Um argissolo vermelho alítico típico, um latossolo bruno alumínio câmbico, ou um planossolo ácido eutrófico glissóide. O que é um glei que a gente acabou de falar? É baixa concentração de água. Ele tem bastante matéria orgânica e separação de baixa concentração de água. Então, a gente tem os átricos, não estou conseguindo ler aqui, tá? Quando necessário, é usado sempre no segundo nível categórico, subordem. Átrico significa o mais simples. É aquela classe ou indivíduo que não apresenta as características que qualificam classes ou indivíduos que antecedem na sequência da chave. Órdico, quando necessário, é usado sempre no terceiro nível categórico, no grande grupo. Órdico significa verdadeiro, o mais comum. Então, o contrário é o mais simples em cima, o mais comum é aqui embaixo, que predomina em maiores regiões, mais quantidades de regiões. A inexistência de características diagnósticas prevista na sequência leva a classe por exclusão ao grande grupo órdico. Então, quando você não consegue identificar nenhuma característica para aquele solo, você coloca como órdico, porque ele predomina em grandes quantidades em várias regiões. E o típico, usado sempre no quarto nível categórico, no subgrupo. Típico significa que o solo não possui características extraordinárias ou intermediárias em relação às outras classes. O típico representa o conceito central da classe, geralmente não definido, por desconhecimento de todas as classes existentes. Então, fichas de descrição morfológica e legendas dos mapas. Então, é o solo fluido. Atividade alta da argila é eutrófico e vertissório. Primeiro e segundo níveis categóricos aqui. Terceiro nível categórico aqui. Quarto nível categórico. Em textos corridos de livro, artigos e revistas, tabelas e semelhantes, você pode ir até o quarto nível categórico. Quando você quer classificar o solo em todas as suas características mesmo, você tem que ir até o sexto nível categórico, tá? Na próxima prova que a gente vai fazer, vocês vão fazer, eu quero até o terceiro nível categórico. Então, características de solos, vocês têm que saber até o terceiro. Hã? Não entendi? Até o terceiro.